Fala galera, beleza? Estamos aqui para a gente responder a questão do Enem, uma questão belíssima aqui do Enem de 2019. Talvez para quem está começando o estudo da física, pode ser que essa questão tenha sido difícil. Porém, essa questão é muito boa porque a gente vai aguçar o nosso pensamento físico, a nossa análise física para responder uma questão. Além do mais, tem toda uma matemática aqui que a gente vai precisar usar, beleza? Então, vamos analisar essa questão. A física dela é muito básica, porém a matemática a gente precisa ter um conhecimento de trigonometria para fazer ela. Então, isso que é interessante, como abordar uma questão de física que você vai precisar usar bastante matemática, né? Sempre você usa bastante matemática, porém, você vai usar uma trigonometria aqui para a gente poder resolver. A gente precisa analisar a situação como um todo para poder aplicar corretamente a matemática, beleza? Então, vou deixar a questão na tela, você tenta fazer, depois acompanha a solução comigo. Então, vamos lá. O que acontece, né? Basicamente, existe aqui um veículo aqui aéreo, né? E eu desenhei belíssimamente aqui, que em um instante de tempo ele vai capturar a imagem, depois, passado um tempo, ele vai capturar uma outra imagem. Então, acaba que são duas imagens que a gente precisa encontrar, que é justamente o que a questão quer, né? O intervalo de tempo que o operador deve adquirir duas imagens consecutivas. Então, antes de tudo, os dados da questão é que a tangente de 45 vale 1, 45 graus vale 1, e a velocidade desse veículo aéreo é de 50 metros por segundo. Além do mais, essa altura aqui é de 1.000 metros e a gente tem um ângulo de 45 graus exatamente aqui. E a gente tem também essa areazinha que eu deixei em rosa aqui, que é exatamente onde ocorre a sobreposição dessas duas imagens aqui. Então, para a gente capturar as duas imagens, primeiramente, esse veículo aéreo precisa estar no meio aqui desse triângulo isósceles, né? Então, ele captura a imagem. Aí ele chega a ter o meio desse outro triângulo aqui e captura outra imagem, né? Então, para ele pegar toda essa parte aqui, ele só precisa estar no meio desse. E para ele pegar toda a parte do outro triângulo isósceles, ele precisa estar no meio desse outro triângulo isósceles, né? Então, ele não precisa percorrer até aqui o final, né? Porque aí a imagem seria, pegaria outra parte aqui. Então, como a gente quer duas imagens consecutivas, né, ele precisa percorrer exatamente aqui a base desses dois triângulos isósceles. Na verdade, a base de um inteiro com a metade da base do outro. Mas vamos entender isso daqui, né? Então, basicamente, a gente precisa encontrar a distância que esse avião percorre até capturar as duas imagens. Então, vou colocar aqui essa distância para a gente, vou marcar essa distância para a gente. Então, a gente tem essa parte inicial aqui, desse primeiro triângulo isósceles. Depois, a gente tem essa outra partezinha aqui desse triângulo isósceles, né? Para completar, e aí depois completa aqui com essa outra parte aqui. Beleza. O que acontece? É importante a gente observar que o lado desse triângulo aqui começa aqui e termina exatamente aqui. E aí, o lado desse triângulo aqui começa aqui e termina exatamente aqui. Por quê? É importante dizer que por isso ocorre a sobreposição de imagens, né? Dado a posição que esse avião fica. Então, essa areazinha que está em rosa é a posição da sobreposição. E essa área vale 20% do terreno. Vamos lá, vamos entender como que a gente vai usar isso daqui. Então, primeiramente, a gente precisa encontrar o lado desse triângulo isósceles, né? Porque se a gente encontra o lado aqui, a gente encontra o lado desse outro triângulo aqui, que é o mesmo triângulo. Então, vamos lá. Como que a gente vai encontrar o lado, né? Se a gente fizer a tangente de 45, seria o cateto oposto, que seria essa altura, sobre o cateto adjacente, que é esse lado aqui do triângulo. Então, esse ladozinho aqui em azul, a gente vai chamar de x. Então, aqui é x. Porém, a gente tem esse outro lado aqui inteiro aqui, que também vai valer x, já que é um triângulo isósceles, esses lados aqui são iguais. Então, vou deixar um x aqui também e aqui também, beleza? Vamos encontrar essa tal tangente, né? Então, a tangente de 45 graus vai ser cateto oposto, né? Que é a altura, sobre esse x. Então, tangente de 45 graus eu vou já colocar, que é 1, que a questão deu para a gente. Essa altura vale 1.000 metros sobre o x que a gente quer encontrar. Então, passando o x para a esquerda, né? Então, a gente vai ter que x é igual a 1.000 metros. O que isso representa para a gente? Representa que esse x que eu já estou apagando aqui vale 1.000 metros. Ou seja, essa distância aqui do início desse lado desse triângulo até o meio aqui é 1.000 metros. E a gente tem também que desse outro lado aqui a gente vai ter também 1.000 metros. Porém, observa, se a gente tem aqui 1.000 metros, mais 1.000 metros para completar toda a base desse triângulo aqui, então a gente vai ter uma distância de 2.000 metros. Só que o que acontece? Ele fala para a gente que essa areazinha aqui vale 20% de todo esse terreno aqui.
Então, o que que vai acontecer? Quanto que vale todo esse terreno aqui, que seria exatamente a base desse triângulo isósceles? Seria 1.000 mais 1.000, que é 2.000 metros, certo? Então, quanto que é 20% de 2.000? Então, vai ficar 2.000 vezes 20%, que é 20 sobre 100. E a gente vai ter o quê? Fazendo as devidas simplificações, esse zero com esse zero, e esse zero com esse zero, a gente vai ter que 200 vezes 2, que é igual a 400 metros. O que isso quer dizer para a gente? Quer dizer que essa areazinha aqui que ocorre a sobreposição vale 400 metros. Então, aqui eu vou marcar como sendo 400, beleza? E aí, o que que vai acontecer? Se essa areazinha aqui, que faz parte desse lado desse triângulo e faz parte desse lado aqui também, desse outro triângulo, é 400 metros, então aqui, essa partezinha preta aqui, até antes de começar o rosa, não pode valer 1.000, porque se o lado do triângulo, se o triângulo é isósceles e um lado dele vale 1.000, se eu estou dizendo que aqui vale 1.000, então, e essa parte vale 400, então aqui só pode valer 600. Então, eu vou apagar e vou escrever aqui 600 metros, beleza? E a mesma coisa ocorre desse outro lado aqui, que também vai ser 600 metros. E assim a gente diz que tem exatamente 1.000 metros o lado de um desses triângulos, né? Então, por exemplo, aqui é 1.000, beleza? E aqui seria 600 mais 400, que então é 1.000. Então, o lado desse triângulo aqui também é 1.000, ótimo. Então, a gente começa aqui de novo, ó, 400 mais 600, que dá 1.000, que também é o lado desse outro triângulo aqui, entendeu? Então, perfeitamente. Então, o que quer dizer? Para ele tirar as duas imagens aqui, capturar as duas imagens, ele precisa percorrer 600 mais 400 mais 600. Você fala, Ângelo, como assim? Pois é, ele precisa só estar no meio desse triângulo aqui e no meio desse triângulo para poder capturar a imagem. Então, se ele começa já daqui, então ele percorre 600 mais 400 mais 600. E aí ele está no meio dos dois triângulos. Então ele bate uma imagem aqui, depois captura a imagem aqui. Beleza? Então vamos fazer, né? Já que ele tem uma distância de 600, vou anotar aqui para a gente não esquecer. Então a distância é de 1.600, na verdade, né? 1.600 metros. Então a questão fala para a gente que a velocidade é constante. Então se a velocidade é constante, é só a gente aplicar a formulazinha, né? Então velocidade é igual a distância sobre o tempo, né? Certo? E a gente só substitui. A velocidade é 50 metros por segundo, a distância é de 1.600 metros sobre o tempo, né, que ele leva para capturar essas duas imagens, né? Então, passando para o lado, né, ajustando isso daqui, a gente vai ter que 1.600 sobre 50 é igual a esse tempo aí. Fazendo as devidas simplificações, a gente vai ter esse zero simplifica com esse zero, e acaba que a gente tem que o tempo é igual a 160 dividido por 5, que é exatamente 32 segundos, beleza? Eu espero que você tenha entendido, né, essa questão. A gente precisa analisar bem esses triângulos que tem aqui, e aí é só a gente aplicar todo o guia que a enunciado dá para a gente. Então, sempre atentar com essas informações que o enunciado dá. Então, é isso. Espero que você tenha entendido. Valeu, valeu!